E aí, pessoal? Tudo bom? Espero que vocês estejam bem. No vídeo de hoje, vamos falar sobre a NBR 16.861. Esta norma regulamenta os requisitos para a representação de linhas e escrita em desenho técnico. Para você que é novo por aqui, seja muito bem-vindo e aproveite. Se gostar deste conteúdo, não deixe de se inscrever, curtir e compartilhar esse vídeo. Agora sim, vamos começar! A NBR 16.861 foi lançada em sua primeira edição no dia 26 de novembro de 2020. Esta norma cancela e substitui as antigas normas 8.402, de 1994, e 8.403, de 1984. Vou aqui apresentar para vocês o que a nova norma estabelece. Começaremos pela definição dos tipos de linha. A designação dos tipos de linha consiste em uma combinação de um tipo e um subtipo de linha básico. Mas o que isso quer dizer? Na norma, encontramos uma tabela com a determinação de 15 tipos básicos de linha, bem como 3 subtipos. Se pegarmos como exemplo o tipo básico 1, linha contínua, podemos obter 3 novos tipos de linha combinados aos possíveis subtipos: linha contínua estreita, linha contínua larga e a linha contínua extra larga. Assim como neste exemplo, podemos proceder para com todos os demais tipos básicos. Dessa forma, temos então a determinação de 45 tipos de linha. Ainda sobre os tipos básicos, temos variações. Nesta nova imagem, podemos ver o tipo básico número 1, linha contínua, empregada em situações diversas, como vemos na linha ondulada ou em zigue-zague. Apesar de não apresentarmos aqui, todos os demais tipos básicos também podem sofrer estas variações. Ainda sobre as linhas, vemos na norma alguns exemplos de combinações. Nestas imagens, vemos a disposição de linhas paralelas entre si, bem como a sobreposição de linhas de diferentes tipos. Temos ainda a possibilidade de dispor elementos pictóricos recorrentes em linhas contínuas, gerando novos significados. Esse tipo de combinação é muito utilizado em desenhos para representação de cercas, gasodutos, oleodutos, dentre outros. Sobre o dimensionamento das linhas, a norma estabelece larguras pré-determinadas, que devem ser adotadas de acordo com o tipo, dimensão, método de projeção, quantidade de linhas e escala do desenho. As larguras estabelecidas são as seguintes: 0,13, 0,18, 0,25, 0,35, 0,5, 0,7, 1, 1,4 e 2 milímetros. Esta série de larguras está baseada na mesma relação adotada para os formatos de papel normatizados, da série ISO-A, ou seja, 1 para raiz de 2, ou aproximadamente 1 para 1,4. Para que essa relação fique bem clara, analise este exemplo. Tomando a largura de 0,13 mm como referência, a multiplicaremos por 1,4, obtendo assim o resultado de 0,18 mm aproximadamente. Se repetirmos esse procedimento, obteremos as demais larguras especificadas na norma. Sobre a diferenciação das espessuras, a norma estabelece que a relação entre as linhas estreitas, largas e extra-largas deve ser de 1 para 2 para 4. Nesta tabela, vemos a designação dos grupos de linha que devem ser utilizados. A relação entre um grupo de linha e o seu grupo consecutivo também é de 1 para a raiz de 2.
Para a representação em escrita dos símbolos gráficos, a norma recomenda a utilização de uma largura média entre a linha estreita e a linha larga. Quando for necessário fazer reduções nos desenhos através de reproduções ou impressões, as larguras de linha de 0,13 mm e 0,18 não podem ser utilizadas. Vale lembrar que a largura de qualquer linha deve ser sempre constante ao longo de toda a extensão da linha, e que as larguras das linhas utilizadas em uma vista devem ser sempre as mesmas utilizadas nas outras vistas, quando as vistas forem desenhadas na mesma escala. Apesar da rigidez estabelecida, há uma tolerância na largura das linhas, podendo haver um afastamento dos valores especificados na série de larguras de linha, desde que seja possível diferenciar, sem ambiguidades, duas linhas próximas e com diferentes larguras. Para que você compreenda melhor o próximo tópico, quero te apresentar antes o anexo A que consta na norma. Neste anexo, encontramos as especificações das configurações dos tipos básicos de linha não contínuas e seus elementos de linha. Falando assim parece complexo, mas não é. Veja essas imagens. Um elemento gráfico básico, segundo a norma, nada mais é do que um traço, que possui uma largura, especificada pela cota D, e um comprimento, demonstrado na cota L. Entendido este conceito, temos que uma linha é um elemento gráfico onde o comprimento L é maior que a largura D. Já o ponto é um elemento gráfico onde o comprimento e a largura são iguais. Esses dois elementos gráficos associados formam os diferentes tipos de linha que vimos na primeira tabela. Aqui neste anexo temos então as especificações dos tamanhos das linhas, espaços e pontos que formam tais linhas. Na tabela 5, temos um resumo do comprimento dos pontos, intervalos, traços curtos e longos e espaços nos diferentes tipos de linha. Essas especificações são importantes para a configuração dos diferentes tipos de linha nos sistemas de desenho auxiliado por computador. Sobre o espaçamento entre linhas paralelas, inclusive para a representação de achuras, a norma estabelece que este espaço não pode ser menor do que 2 vezes a largura da linha mais grossa. Por exemplo, se o grupo de linha adotado para o seu desenho possui a linha extra larga com dimensões de 0,50 mm, o espaço mínimo entre as linhas paralelas deve ser de 1 mm. A distância mínima entre linhas paralelas, estabelecida pela norma, é de 0,70 mm. Sobre as junções das linhas, a norma estabelece exemplos para que não haja ambiguidades em sua interpretação. Analise estes exemplos. Agora que você já conheceu os vários tipos possíveis de linha, podemos falar das atribuições das aplicações de cada um deles. Na tabela 6 da NBR é onde encontramos cada uma das aplicações estabelecidas. Sugiro que você pause o vídeo e veja quais são as aplicações atribuídas a cada um dos tipos. Vale lembrar que toda vez que houver aplicações não usuais ou linhas com elementos pictóricos recorrentes, os tipos de linha devem ser explicados no espaço para informações complementares da folha de desenho. Se você não sabe qual é o espaço destinado às informações complementares na folha de desenho, basta assistir o vídeo que está aparecendo nos cards agora. Outro ponto importante é a hierarquia de linhas sobrepostas. Se você já assistiu aos vídeos sobre a produção de vistas ortográficas, com certeza sabe que em determinadas representações pode ocorrer a sobreposição de linhas. Nestes casos, é importante saber qual tipo de linha deve prevalecer. Na tabela 7 da NBR, encontramos esta hierarquização.
Ainda sobre as linhas, a norma estabelece mais 2 tópicos. Um sobre a representação das linhas de chamada e outro sobre a representação das linhas de referência. As linhas de chamada são linhas que complementam uma representação gráfica, acrescentando instruções alfanuméricas e ou escritas complementares, como notas, requisitos técnicos, referências de item, etc. Já as linhas de referência são linhas que se conectam horizontal ou verticalmente com as linhas de chamada, e sobre a qual ou na qual as instruções complementares são indicadas. As linhas de chamada devem ser executadas como linhas contínuas estreitas, desenhadas formando um ângulo em relação à representação e ou ao quadro da folha de desenho, e não paralelas a linhas próximas, como linhas de achuras. A inclinação destas linhas deve ser maior do que 15 graus. As linhas de chamada podem ser desenhadas com dobras pontiagudas, e 2 ou mais linhas de chamada podem iniciar no mesmo ponto. Convém que elas não cruzem outras linhas de chamada, exceto quando a linha de chamada iniciar no mesmo ponto e for colinear. Linhas de referência ou indicações, como símbolos gráficos ou valores dimensionais. As linhas de chamada devem terminar na extremidade que toca o elemento com uma seta fechada e preenchida ou com uma seta fechada não preenchida. Se a linha de chamada terminar em linhas que representam contornos ou arestas de peças, tubos ou cabos em plantas, gráficos ou diagramas. As setas são igualmente desenhadas nos pontos de interseção destas linhas com outras linhas, por exemplo, em linhas de simetria. A extremidade deve terminar como um ponto se a linha de chamada terminar na superfície do objeto, ou até mesmo sem qualquer terminação, se a linha terminar em outra linha, como por exemplo, em uma linha de cota ou linha de simetria. Sobre as linhas de referência, estas devem ser desenhadas com um comprimento fixo ou com um comprimento adaptado ao comprimento das instruções indicadas. Eventualmente, a linha de referência pode ser omitida, se a linha de chamada for desenhada em uma das direções de leitura do desenho técnico, se as instruções indicadas estiverem escritas na mesma direção e em todos os outros casos nos quais esta linha não seja aplicável. Sobre as instruções pertencentes às linhas de chamada, linhas de cota e linhas de referências, estas devem ser indicadas acima da linha de referência, centralizada no fim da linha de chamada, de cota ou de referência, ou no interior de símbolos gráficos. Para assegurar uma boa legibilidade, as instruções devem ser escritas a uma distância de 2 vezes a largura da linha de referência, acima da linha de referência. Elas não podem ser desenhadas dentro da linha de referência, nem as tocar. Se as diferentes camadas ou peças contadas de um objeto forem designadas com linhas de chamada colineares, a ordem da indicação nas linhas de referência deve corresponder à ordem das camadas ou das peças. Por fim, temos que as linhas devem ser monocromáticas. Por padrão, as linhas são desenhadas na cor preta sobre o fundo branco. Outras cores de linha podem ser utilizadas, porém, nestes casos, o significado das cores deve ser explicado no espaço destinado às informações complementares na folha de desenho. Este é o caso das linhas utilizadas para representar paredes a serem construídas ou demolidas nos projetos de reforma. Nosso próximo tópico é o da escrita. Sabemos que nos desenhos técnicos, as representações gráficas têm grande peso na transmissão de informações. A escrita, porém, é fundamental para acréscimo de informações e esclarecimentos. Por essas razões, a escrita técnica deve ter as seguintes características: legibilidade, uniformidade e proporcionalidade, viabilidade de redução e ampliação, além
de caracteres claramente distinguíveis entre si, para evitar qualquer erro de interpretação. Erros como a confusão entre o número 0 e a letra O maiúscula, e as letras L maiúscula, I minúsculo e o número 1 são clássicos na escrita cursiva que não podem ocorrer nos desenhos técnicos. Na escrita técnica, o tamanho nominal da escrita é determinado pela altura H do contorno externo das letras maiúsculas, conforme vemos nessa imagem. Todas as demais dimensões apresentadas nas cotas derivam do valor da altura do caractere maiúsculo. Na tabela 8 na NBR, encontramos todas as proporções para as definições da altura das letras minúsculas, espaço entre linhas, cauda das letras minúsculas e todas as demais dimensões. Quando utilizamos a escrita em sistemas CAD, como no programa AutoCAD, devemos nos atentar para o fato de que, em determinadas fontes, a altura que se define no programa é a H1. H1 é a distância determinada pelas linhas centrais da letra, descontando-se a espessura da linha. Nestes casos, é necessário se realizar as devidas compensações para que a escrita apresente o tamanho nominal H especificado pela norma. Assim como na dimensão das larguras das linhas, as alturas nominais da escrita devem seguir a proporção de 1 para a raiz de 2. Os tamanhos nominais da escrita devem ser os seguintes: 1,8, 2,5, 3,5, 5, 7, 10, 14 e 20 mm. Com relação ao ângulo da escrita, esta deve ser vertical ou inclinada 15 graus para a direita. Bem, estes são os parâmetros estabelecidos na NBR 16.861. Caso você tenha ficado com alguma dúvida, poste aqui nos comentários. Não deixe de curtir, compartilhar e se inscrever nesse canal. Bem, por hoje é só. Nos vemos no próximo vídeo. Bons estudos e até lá!